Olá, boa tarde. Terça-feira, 9 de agosto, o NT Sul começa agora ao vivo com os principais destaques. Agora, meio-dia em ponto e Cachoeira do Sul ganha uma nova rádio. É a Fan FM 96. Eu acho que cada vez que dá friozinho na barriga, quando a gente vai estrear um novo projeto, quando a gente tem um compromisso de começar uma nova etapa, é o que move a gente. É uma realização de um sonho, pode-se dizer. Mais liberdade no ar? Isso, mais liberdade, mais autonomia, não só entre a gente e o ouvinte, mas também com os anunciantes, né? Então a gente tem esse atendimento mais direto. Você vai ver os detalhes da Rádio Fan daqui a pouquinho. E falamos do difícil processo de adoção no Rio Grande do Sul. Uma comissão especial em Porto Alegre discutiu a demora para adotar uma criança e as possíveis soluções para esse problema. O Rio Grande do Sul tem cerca de 5.500 pretendentes a pais adotivos. Já o número de crianças e adolescentes que poderiam ser adotados é de pouco mais de 1.000. Só que 90% desse total tem 7 anos ou mais. E essa faixa etária é aceita por poucos adultos habilitados. Enquanto isso, crianças e adolescentes esperam por uma família e um pouquinho de carinho. Para amenizar esse sofrimento, entra em cena o apadrinhamento afetivo. Crianças que já passaram por tantas perdas acabam criando novos vínculos e vínculos saudáveis. Então não só a criança ganha, como o padrinho também. Para o padrinho faz toda a diferença ter essa vivência, né, ter essa experiência de vida e fazendo com que essas crianças também se tornem mais felizes e realizadas no seu dia a dia, porque sabem que tem com quem contar. E aumenta o número de acidentes com mortes no trânsito da capital gaúcha. Jovens e idosos são as principais vítimas. Somente no mês de julho houve um aumento de 160% no número de mortes no trânsito de Porto Alegre. A maioria dessas vítimas, 46%, eram idosos. Outros 38% eram motociclistas, jovens, muitos deles com menos de 16 anos de idade. E um menino de 9 anos morreu afogado no litoral ontem, depois de se distrair jogando Pokémon GO. Falamos ainda da reforma trabalhista que pode mudar a vida de muitos trabalhadores formais. Essas e outras informações você vai ver a partir de agora no NT Sul. A vacina contra a dengue ainda tem baixa procura nas clínicas particulares de Porto Alegre. Um dos motivos pode ser o preço alto, considerado alto até pelos donos das empresas de saúde. Veja só. A procura pela vacina da dengue é muito baixa. Nesta clínica, no Menino Deus, as 5 doses recebidas foram feitas na semana passada, cada uma com um custo de R$ 300. Nesta outra, no Passo da Areia, a vacina está disponível por R$ 270 e também é preciso agendar o atendimento em grupos. É que cada frasco vacina 5 pessoas e aberto, a duração é de somente 6 horas. Os preços em Porto Alegre estão semelhantes aos nacionais. O diretor da Associação Brasileira do Setor diz que a divulgação pela Anvisa do preço máximo para os laboratórios de R$ 138 causou confusão para os consumidores, pois é normal serem somados os custos do distribuidor e das clínicas. Todas as vacinas têm um valor, um teto máximo que o laboratório pode cobrar. O distribuidor também cobra o seu custo de armazenamento, de transporte e impostos. As primeiras vacinas que surgiram da gripe também vieram caríssimas e com o passar do tempo elas foram baixando esse custo, né? O Procon, no entanto, alerta que o cliente pode pedir o valor da dose e dos serviços discriminados na nota fiscal. Pela cobrança da dose da vacina e pela prestação, os valores que estão sendo cobrados pela prestação do serviço, como, por exemplo, o valor da aplicação da vacina e o armazenamento. Se a clínica se negar, primeiro momento, se negar a discriminar os valores ou se discriminar os valores e o valor da aplicação da dose for superior ao mencionado anteriormente, procura o Procon que a gente vai notificar essa empresa. A vacina protege contra os 4 tipos de dengue. É indicada para as pessoas entre 9 e 45 anos. E atenção, para a imunização são necessárias 3 doses, com intervalo de 6 meses, o que dá um custo total de R$ 810 a R$ 900. Ainda não há previsão de distribuição pelo SUS. Foi lançado em Porto Alegre o livro Verdes Anos. O longa-metragem que dá nome à obra literária é uma das produções mais marcantes da história do cinema gaúcho.
Falta pouco tempo, eu sei, mas quando a gente... Verdes Anos, dirigido por Carlos Gerbasi e Giba Assis Brasil, cativou o público porto-alegrense naquele 1984. Baseada em um conto do escritor mineiro Luiz Fernando Imediato, a história retrata 3 dias na vida de uma turma de jovens. A história, que se passa em 1972, tem como pano de fundo a ditadura militar. Já o contexto da produção do filme é de transição no modo de fazer cinema. Do Super 8, os jovens cineastas gaúchos estreavam no formato 35mm. Um filme que tem, sem dúvida, tem dados importantes. O mais importante, na verdade, é a maneira como ele foi feito, mais importante até do que o resultado dele, né? A quantidade de esforços que ele reuniu das pessoas, de toda a equipe, elenco, que pegou junto para o filme sair, mais importante até do que o resultado dele. Agora, o que eu vejo é, enfim, é um filme que eu fiz há muito tempo e tenho dificuldade até de me reconhecer nisso que foi feito. Para os jovens espectadores da década de 80, um filme marcante, especialmente pela identificação com os personagens. E eu acho que o filme ele representava muito que as pessoas que estavam naquela faixa etária, mesma faixa etária dos atores ali, sentiam, né, essa vontade de fazer uma diferença naquele espaço, naquele contexto, né? Tu é o maior. Tu é meu amigo. O contexto político e cinematográfico foi o que levou a historiadora Alice Truss a ir em busca das memórias que envolvem o longa. O livro apresenta o contexto político nacional por trás do filme, os materiais da imprensa e as críticas da época, e entrevistas com atores, produtores e diretores de Verdes Anos. É interessante que o livro possa trazer a trajetória social do filme enquanto um produto cultural, né? Procurando reconhecer até o teor com que a imprensa trabalhou esse filme, né? De forma mais crítica, e trazendo também as memórias, né? A memória oral, que é uma falta, digamos assim, na historiografia do cinema. E a custa de quê? Do sangue, da miséria do povo trabalhador? O livro, publicado pela editora da URGS, inaugura a linha de publicações da Cinemateca Capitólio, criada para preservar e difundir a memória do cinema gaúcho. O filme Verdes Anos está em cartaz no Capitólio até o dia 14 deste mês, às 8 horas da noite. Verdes anos, pouco mais que nada pra pensar. Muitas famílias gaúchas passam por longos períodos de espera até realizar o desejo de adotar uma criança no perfil preferido. Na tarde de ontem, uma comissão especial na Assembleia em Porto Alegre discutiu a demora no processo de adoção e as possíveis soluções para o problema. Segundo o ECA, a prioridade de guarda de crianças e adolescentes acolhidos em abrigo é da família biológica. Mas a lei prevê um prazo para o juiz decidir se haverá ou não uma destituição do poder familiar. Os entraves nesta etapa são um dos motivos para a demora no processo de adoção. Se nós vamos estabelecer o estatuto, ele vai falar numa tramitação da destituição em 120 dias. Esse tempo nós não conseguimos atingir, por uma série de motivos, às vezes até pela dificuldade de localizar a mãe, de localizar o pai. Mas a questão principal para a demora na adoção é o perfil exigido pelos adultos registrados no Cadastro Nacional. A espera por uma criança de até 3 anos de idade pode chegar a 8 anos. O Rio Grande do Sul tem cerca de 5.500 pretendentes a pais adotivos. Já o número de crianças e adolescentes que poderiam ser adotados é de pouco mais de 1.000. Só que 90% desse total tem 7 anos ou mais. E essa faixa etária é aceita por poucos adultos habilitados. O perfil aquele que é o perfil que a gente chama o mais desejado, né, que é o perfil de uma criança de até 2, 3 anos, acaba ocasionando que a pessoa que está habilitada ela fica muito tempo na espera. Então é preciso que isso seja colocado, é preciso que isso seja discutido, é preciso também trabalhar no sentido de uma reflexão.
A demora na conclusão do processo foi discutida pela Comissão Especial sobre a Família da Assembleia Legislativa. Convidado do encontro, o juiz da Vara da Infância e da Juventude de Recife, Hélio Braz, trouxe a experiência da capital de Pernambuco, onde uma campanha buscou a conscientização sobre a adoção tardia. Normalmente as famílias desejam ter um filho e por conta de não ter às vezes um projeto bem desenhado, pedem uma criança pequena e quando conhecem uma criança maior, se apaixonam por uma criança maior e desistem daquele sonho, daquela idealização excessiva de um bebê, que muitas vezes ele nem tem tempo para cuidar de um bebê, são pessoas que trabalham. Uma criança maior vai até ser mais adequada à dinâmica familiar, aos sonhos e aos desejos dessa família. O ECA prevê no máximo 2 anos de acolhimento institucional, mas a realidade é que grande parte das crianças e dos adolescentes nos abrigos permanecem até a maioridade. E se você não tem a pretensão de adotar uma criança, a seguir você vai ver uma outra forma de mudar a realidade de crianças e adolescentes que precisam de um lar, mas que muitas vezes não estão dentro do perfil desejado pelas famílias. As crianças podem ter afeto e um pouquinho de atenção por meio dos padrinhos afetivos. Então, crianças que já passaram por tantas perdas acabam criando novos vínculos e vínculos saudáveis. Então, não só a criança ganha, como o padrinho também. Para o padrinho faz toda a diferença ter essa vivência, né, ter essa experiência de vida e fazendo com que essas crianças também se tornem mais felizes e realizadas no seu dia a dia, porque sabem que tem com quem contar. É uma troca de afeto. Agora, 12h11, você vai ver os detalhes em instantes. A gente volta já. Estamos de volta, agora 12h15. O trânsito em Porto Alegre teve aumento do número de mortes em julho, na comparação com o mesmo período do ano passado. A empresa pública de transporte e circulação prepara ações educativas para os segmentos mais afetados. A elevação na quantidade de óbitos contrariou a tendência do primeiro semestre deste ano. No acumulado de janeiro a julho, houve redução de 38% no número de acidentes na capital. O número de mortes também caiu 16% e o de feridos reduziu 18%. Seriam números para comemorar, mas não é bem assim. Somente no mês de julho houve um aumento de 160% no número de mortes no trânsito de Porto Alegre. A maioria dessas vítimas, 46%, eram idosos. Outros 38% eram motociclistas, jovens, muitos deles com menos de 16 anos de idade. Motociclistas e idosos são mais vulneráveis no trânsito. Das 13 mortes de julho, 6 foram de idosos, 5 por atropelamento e 1 por queda dentro do ônibus. Também morreram 5 motociclistas. As outras 2 mortes foram por causas diferentes. Temos que trabalhar esses 2 tipos de acidentes, que só esses 2 tipos de acidentes representam 85% dos óbitos no trânsito da capital. Nós vamos fazer uma série de atividades com instituições que representam ou que agregam pessoas da terceira idade. Uma das possíveis explicações para o aumento das mortes no trânsito em julho é o período de férias. Com o trânsito livre, aumenta a velocidade dos veículos e também a fatalidade dos acidentes. E um menino morreu ontem à tarde no litoral norte do estado jogando Pokémon GO. Arthur Bobson Ferreira, de 9 anos, morreu afogado depois de se distrair na caça aos monstrinhos virtuais. O acidente foi na Lagoa do Armazém, em Imbé. Um colega que sobreviveu disse que eles queriam caçar pokémons e por isso os 2 entraram em um barco de fibra por volta das 3 horas da tarde, mas se desequilibraram e caíram na água. Às 19 horas, os bombeiros e mergulhadores do Grupo de Busca e Salvamento de Porto Alegre encerraram as buscas para retomá-las hoje de manhã. Mas às 8 da noite de ontem mesmo, mergulhadores profissionais que procuravam o menino voluntariamente encontraram o corpo de Arthur e avisaram os bombeiros. O menino, Arthur Ferreira, tinha apenas 9 anos. Vamos mudar de assunto? Júlio Mafuz comenta o cenário político nacional, ética na política. Veja só. Olá, boa tarde.
pois o governo Temer, que sucedeu provisoriamente o governo Dilma, com a promessa de fazer deste um governo ético, um novo país, chafurda na lama, desde o momento de sua posse. Já tivemos ministros afastados em face de denúncias. Na semana que passou, 2 novas denúncias abalam fortemente o governo. A primeira delas envolvendo o ministro tucano José Serra, que teria recebido 23 milhões de reais para sua campanha em 2010 de maneira ilícita, inclusive com depósito no exterior. A outra notícia, ainda mais grave, envolve diretamente o interino Temer, que teria dentro do Palácio Jaburu pedido 10 milhões de reais em caixa 2 à empreiteira Odebrecht, sendo que deste valor, 4 milhões teriam ficado com o chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Todas essas denúncias são frutos da delação premiada de Marcelo Odebrecht. O mais incrível disso tudo, que segue no Senado o processo de impeachment contra a presidente Dilma, que até o momento não enfrenta nenhuma denúncia de corrupção. Insisto, somente novas eleições podem salvar o país. E está na hora de deixarmos, mais uma vez, o conforto do sofá e sair para as ruas protestar. Não podemos ter corruptos de estimação. Se o governo anterior não era ético, este que aí está não fica nada a dever. Falei e assino embaixo. Com tanta dificuldade para a adoção, muitas crianças acabam crescendo sem um lar. Mas há outras formas de ajudar esses jovens a ter uma experiência de convívio familiar. Você já pensou em se tornar um padrinho afetivo? De participar efetivamente da vida de uma criança carente, moradora de um abrigo? Pois isso é possível no Instituto Pobres Servos da Divina Providência, em Viamão. As inscrições para padrinho ou madrinha afetiva ficam abertas até o dia 15 de agosto. Aqui a brincadeira e o riso rolam soltos. Nem parece que essas crianças conhecem a palavra sofrimento. Antes fosse. Não, elas chegam com seus direitos violados, né? Elas já sofreram todo tipo de violação. Negligência, abuso, violência doméstica, romperam todo o vínculo com a família, se encontra com pessoas diferentes, então ela chega bastante assustada, assim. Acolher bem essa criança é passar para ela uma segurança, né, com bastante afetividade. Esse é o nosso primeiro desafio. No abrigo Cisne Branco, em Viamão, elas ficam sob a tutela do município. Dependendo da situação, algumas são encaminhadas para casas-lares em Porto Alegre, onde a estrutura e a equipe são ainda maiores. Mas a carência delas não é por espaço, e sim por amor. E aí é que entra o programa de apadrinhamento afetivo. Então, crianças que já passaram por tantas perdas acabam criando novos vínculos e vínculos saudáveis. Então, não só a criança ganha, como o padrinho também. Para o padrinho faz toda a diferença ter essa vivência, né, ter essa experiência de vida e fazendo com que essas crianças também se tornem mais felizes e realizadas no seu dia a dia, porque sabem que tem com quem contar. O apadrinhamento não exige nenhum vínculo financeiro e as crianças geralmente têm entre 12 e 18 anos incompletos. Também não possuem vínculo afetivo nem grandes chances de adoção. Me disseram que tu tá prestes a ganhar um padrinho ou uma madrinha afetiva. Imagino que tu tá bem ansiosa para isso. O que vai ser daqui para frente? Como tu acha que vai ser? Legal. Por que vai ser legal? Que a gente vai comer doce. Mas além de comer doce, será que vocês vão brincar bastante? Sim. Para participar, o voluntário deve ter no mínimo 21 anos e não possuir demanda judicial com criança ou adolescente. Além disso, é preciso participar de uma oficina de formação. Inscrições devem ser feitas pelo e-mail 4021@pobreservos.org.br ou pelo telefone 51 33 36 37 54 no turno da tarde. Agora, 12h23, nós vamos para um rápido intervalo e a seguir você vai conhecer a Rádio Cachoeirense remodelada que já está no ar. É a FAN FM 96. O comunicador, ele é um vendedor, o comunicador, ele é um cara que vai fazer o texto, ele é um cara que vai te interpretar e vai te colocar no ar, que é a resposta que todo mundo está querendo. Então, esse é um diferencial. E falamos ainda da reforma trabalhista que está em discussão no Senado brasileiro. O que pode mudar na vida do trabalhador formal? Nós já voltamos.
Semana passada, aqui no NT Sul, o consultor de empresas Leopoldo Brandt falou do custo do marketing e o quanto é necessário saber direcioná-lo para não perder o investimento. Hoje ele explica o valor de um marketing bem planejado. Veja só. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Já parou para pensar na tua empresa qual o valor que o marketing tem para a tua empresa? Agora, nesse momento que está se vivendo em quedas de vendas e tudo mais, será que a tua empresa realmente está fazendo o marketing correto? Em primeiro, tu sabe o que é marketing? Já parou para pensar em entender o que é marketing? Vamos partir de um princípio muito simples e muito antigo e da base de qualquer coisa. O marketing não é nada mais, nada menos do que uma troca. Se nós começarmos a pegar e estudar da onde se origina a palavra, da onde vem isso, da onde vem aquilo, marketing no primeiro momento é mercado e o em movimento. Marketing significa mercado em movimento. Mercado significava o quê? O local onde que se fazia trocas. Se fazia, tempos atrás, os escambos. Então, se nós partir de um princípio, nós podemos dizer que marketing é troca. Mas que tipo de troca? É a troca pelo quê? Pelas necessidades e satisfação que o cliente procura. Será que a minha empresa realmente está fazendo esta troca perfeita? Ou eu estou fazendo uma troca focada no dinheiro? Vê bem, troca focada no dinheiro, ela não te dá resultado. Ela te dá um resultado, talvez imediato, mas não te projeta num resultado futuro. Eu tenho que propor para o meu cliente realmente uma troca, para que ele se sinta satisfeito. Fazer essa troca é que é o complicado. Por quê? Será que eu realmente entendo do meu cliente? Muitos confundem fazer essa troca, fazer isso aí, com algumas outras coisas que não são marketing. Por exemplo, que fazem parte do marketing. Algumas delas, por exemplo, publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda, jornal, rádio, TV, o que for dentro disso, ela tem o quê? Ela é uma das ferramentas do marketing. O marketing ele tem que ser uma situação mais estratégia para uma empresa, muito mais de estratégia do que propriamente, digamos, de uma venda direta. Ela é saber atingir o teu cliente. Para isso, quando eu penso em marketing, eu tenho que realmente pensar em quais são as necessidades e a satisfação e os desejos que o meu cliente quer em referente à mercadoria. Aí eu vou conseguir propor uma troca. Normalmente, quando a gente consegue estabelecer esse tipo de troca, pode reparar, preço nunca foi problema. Então, aumentar vendas não significa diminuir preço, mas sim fazer o quê? Fazer um marketing perfeito. Ver a necessidade do teu cliente e tentar suprir estas necessidades. Aí eu passo a ter um marketing realmente estratégico e que realmente me traz. Pensem bem. Às vezes a gente foca muito em cima de dinheiro, lógico. Todos nós agora, nesse período, todo mundo precisa de dinheiro, eu sei disso. Mas se eu focar no dinheiro que esse cliente pode me dar, automaticamente eu me esqueço na minha estratégia e no meu foco principal, que é a satisfação desse cliente. E aí, esse resultado pode trocar a minha identidade da empresa. Será que eu realmente estou pensando no que o meu cliente quer ou estou pensando no dinheiro que ele vai me trazer? Gente, todos nós sabemos que dinheiro em uma relação de marketing, ele não é o foco, ele é resultado. Eu tenho que focar no meu cliente e de que maneiras eu vou poder suprir as necessidades, os desejos e a sua satisfação em cima do meu produto. Feito isso, aí sim, o resultado desta troca é o dinheiro. Mas antes disso, eu tenho que realmente entender que marketing não é publicidade, não é a salvação da canoa, não é qualquer outra coisa que eu digo assim, agora eu aplico em marketing. Até porque, nós vamos ver no próximo bloco, que aplicar muitas vezes no marketing não é a tua mídia certa que tu está talvez usando. Ah, mas eu gasto em marketing. Sim, tu gasta, tu não investe em marketing. São duas situações diferentes. Então, vê bem, eu preciso saber e conhecer em mente o que é marketing para que daí realmente eu possa levar alguma coisa ao meu cliente. E hoje, pessoal, digo a todos, foquem no seu marketing. Marketing é barato desde que bem feito, mas foca no teu marketing.
Foca na tua troca, foca nas necessidades dos teus clientes. Se tu focar nisso, realmente tu consegue tirar um proveito maior da tua empresa e dos teus meios que tu está utilizando para fazer esse marketing. Pense bem, o marketing, gente, sempre vai ser uma grande saída. E hoje, mais do que nunca, é uma saída estratégia para a empresa. Mas devemos aplicar ele de maneira correta e entender o que é marketing. Próxima semana falaremos um pouco mais sobre os tipos de marketing, os tipos de meios de comunicação. Muito obrigado e até a semana. Tem uma rádio cachoeirense remodelada no ar. Desde ontem, a 96 FM está de cara nova e quer atrair o público. A Fan FM ganhou esse nome por lembrar o Grupo Fandango de Comunicação. A repórter Gabriela Belo mostra pra gente o estúdio e o rosto do pessoal que a gente conhece pela voz. A temperatura está em 17 graus, muito bem, bem-vindo à programação aqui do Super Fan nas tardes da sua Fan FM, sou Fábio Pagliuca e de segunda a sexta-feira entre 1 da tarde e 5 eu tô por aqui tocando aquele som bacana para vocês. A segunda-feira de sol e de 17 graus, como disse o Pagliuca, foi do lado de fora. Desde cedo, 6 horas da manhã, quando o Fabinho Silveira entrou no ar com a informação e música anos 80 e 90, se o ambiente tivesse um termômetro, os graus estariam bem acima. Para ter uma ideia, é só olhar a mão no mouse. 18 anos de experiência e o mesmo frio na barriga do dia da estreia. Eu acho que cada vez que dá friozinho na barriga, quando a gente vai estrear um novo projeto, quando a gente tem um compromisso de começar uma nova etapa, é o que move a gente. E eu vou te dizer uma coisa, com frio na barriga, com as mãos tremendo, nesse projeto, que é um projeto muito bacana, que, como os colegas já falaram, né, todo mundo que é profissional sonha em ter o seu próprio negócio. E a gente está tendo a chance agora de ter a Fan FM aqui pelo Grupo Fandango e estou muito feliz com essa oportunidade. A programação das 8 da manhã até 11h50 é comandada pela Sanusa Zani. Esse é um projeto que a gente tinha antes de vir para Cachoeira do Sul, né, de um dia, se houvesse essa possibilidade de assumirmos uma frequência, né, então quando surgiu essa oportunidade aqui, né, já dentro de Cachoeira, a gente abraçou, né, e até pela questão de sermos amigos, né, já nos conhecíamos há algum tempo, é uma realização de um sonho, pode-se dizer. Mais liberdade no ar? Isso, mais liberdade, mais autonomia, não só entre a gente e o ouvinte, mas também com os anunciantes, né? Então a gente tem esse atendimento mais direto e também ver qual a necessidade deles, né? E colocar o produto dele da melhor forma dentro da programação. E por que fã? Fazendo alusão também ao Grupo Fandango, né? Usando o mesmo prefixo, mas também com a ideia de diversão, né? Não com uma menção, digamos, ao fã com um U, né, que seria FUN, né, então aí a gente fez aí com a pronúncia, né, com a entonação, então, de fã, de curtir, né, de se divertir. Aqui da sua Fan FM. Vou começar mais um bloco musical. Quero deixar um abraço aí para a turma da TV Cachoeira que está no estúdio nesse momento, batendo aquele papinho com a rapaziada, coisa e tal. Assim que a Sanusa encerra o fã-clube, o Fabinho Silveira comanda o fanpage, um giro de notícias. Estamos com um programa que começa 10 para meio-dia, em parceria com a redação do Correio. Né? E ali a gente vai atualizando as informações de momento, porque o Correio tem essa vantagem, né, de que a notícia sai e já vai para o site. Hoje todo mundo tem uma plataforma de alguma forma como ver o jornal, né, o Correio, e isso facilita bastante também para a gente aqui, porque a rádio ela é muito momento. Né? Na verdade era o veículo de maior momento, maior precisão de trazer informação. O que aconteceu já estava no rádio. E hoje com as plataformas, com a internet, os sites também nos dão essa possibilidade. Pagliuca está falando, né? Pagliuca está falando. Então o que acontece? O Correio junto com a gente nos dá essa agilidade também. Então ficou muito bacana essa parceria formada, não é? Cacau, Bacedoni, Milos, todo mundo que faz o Correio está junto com a gente nessa parceria. Mais mensagens chegam para mim por aqui, então simbora para passar aqui. Aí galera, sucesso para vocês. Abraços, é o William. Deixa eu ver quem mais, tem uma foto que a gente recebe por aqui. Tem mais mensagens chegando aqui na nossa tela. Nesse momento eu descubro como é que ficou os bonés da Fan FM. Essa é a energia do estúdio. A interatividade com os ouvintes segue através das redes sociais durante toda a programação.
Como conseguir ficar durante 4 horas com toda essa animação no ar? Boa tarde para vocês. Olá, galera da TV Cachoeira, a TV que nos mostra, né? Eu tô muito feliz com a visita de vocês aqui. E acho que a pergunta é mais ou menos o que funciona para vocês também, né? Fazer o que se gosta. Quando a gente faz o que gosta, a gente nem percebe que o tempo passa, né? Então é isso, da 1 da tarde até às 5, com o Super Fã aqui na Nova 96.5, né? A nossa Fã FM, levando muito bom astral, levando muita informação e distribuindo vários presentinhos pra galera que nos acompanha. Essa é a receita para ter esse astral durante essas 4 horas de programação. E volta depois, junto com o Fabinho, às 18 horas. Exatamente. Aí eu dou um tempo para tomar aquela aguinha, né? Para dar uma descansada. E depois eu volto no fim de tarde da Fã FM com o hashtag Tamo Junto, né? Um programa onde vai ter muito humor, muita informação com as principais notícias da tarde, o dia a dia da dupla Grenal, falar um pouquinho de futebol e um programa que vai trazer as 6 mais pedidas da programação. Então é informação com as músicas mais pedidas pelo ouvinte. Essa é a receita do Tamo Junto. E claro, né? Aquela bobajada toda que a gente é mestre em falar, piadas do Juarez, histórias do Tio Flor, que são os personagens que acompanham a gente, né? Mas sempre trazendo alegria pro rádio. Tem outros 2 nomes envolvidos nesta parceria. Exatamente, o Caio Flávio com o Galpão do Formigão, já tinha trabalhado comigo em outra oportunidade, é um cara que é um nome conhecido regionalmente, ele apresenta um programa de música gaúcha, mas nesse astral da Fã, né, com muita diversão, com muita brincadeira aos ouvintes, e o Caio Flávio, a partir de domingo que vem, está com a gente aqui, entre 10 da manhã e 2 da tarde, o seu churrasco é diferente agora, com toda alegria e música gaúcha tocando na programação. Fabinho e Sanusa já me acompanhavam no nosso ex-projeto, que era a GVC FM, e o Fabinho, já venho com ele numa parceria de quase 15 anos, né, por rádio, por onde eu passei, e esse casamento vem dando certo e a gente quer repetir ele aqui. E o Val, que já era da casa, então assume o Fanáticos, que é a noite da Fã FM, a partir das 8 horas, num esquema muito bacana do Ouvinte Pediu, Tocou. Ouvinte Pediu, Tocou. Para interagir com os patrocinadores, a equipe preparou uma unidade móvel nada discreta. Realmente, a gente estava brincando, dizendo que a nossa unidade móvel ela não vai circular, ela vai desfilar, né? Porque é um carro muito bacana que foi preparado, é um carro muito bonito, vocês vão acompanhar na rua. Estou certo ou errado? Certo. Obrigado. Ela desfila, né? Então, você vai acompanhar a Fã em vários lugares, com adesivo, com a camiseta, com o bonezinho, com tudo que tem direito. O bom ouvinte, o ouvinte Fã, vai curtir nossos brindes também. Gravar com essa turma é, como diz uma expressão popular brasileira, rasgar seda. Eu acho que o seguinte, a entrevista para vocês é sempre prazeroso. Em 18 anos do rádio, foram 18 anos de muita alegria, com alguns perrengues. E com vocês não tem isso, né? Uma equipe qualificada, profissional, gente bonita entrevistando e do outro lado. É muito mais fácil. Obrigado. A terça-feira começou com baixas temperaturas em Cachoeira do Sul. O dia será de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima ficou em 7 graus e a máxima deve chegar a 19. Amanhã, quarta-feira, sol com poucas nuvens sem chuva, mínima de 7 graus e máxima de 17. A quinta-feira também será de tempo bom. As temperaturas se repetem e ficam entre 7 e 17 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Predomínio de sol e tempo aberto com poucas nuvens em todo o estado. Não há acumulado significativo de chuva nesta semana em nenhuma área. Há possibilidade de geada na região da Campanha ao amanhecer. Vamos ver as temperaturas. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 20 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 21 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, 19 graus. Mesma temperatura prevista para a região central em Santa Maria. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 18 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 17 graus. Comigo aqui no estúdio, Ricardo Guelin, ele que é advogado, foi desembargador e também juiz trabalhista aqui em Cachoeira do Sul durante muitos anos. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, Darcy. É uma satisfação, um prazer estar aqui na TV Cachoeira. E estou à disposição. Eu estou aposentado já há 3 anos e me mudei para Cachoeira do Sul quando vim como juiz do trabalho aqui em 1987. Eu fui juiz durante 15 anos na comarca, onde eu fiz muitos amigos, onde tive filhos e onde, enfim, me entrosei tanto que não consegui me desligar mais de Cachoeira. Que legal. Quem toma água do Jacuí fica por aqui, não é mesmo, doutor? É verdade. Bom, nós vamos falar de direito trabalhista. É altíssimo o número de ações trabalhistas, principalmente agora, na atualidade. Tem noção, assim, pode falar para a gente sobre o número? Que número é esse? Esse número, ele está crescendo bastante esse ano. É um número que eu diria alarmante, preocupante, né? Há uma previsão de 3 milhões de processos trabalhistas durante o ano de 2016. 3 milhões? 3 milhões na Justiça do Trabalho. E um número desses, acho que acende uma luz de alarme de que alguma coisa não está certa, alguma coisa não está correta, um número muito elevado de processos. Né? Qual que é a demanda, doutor? Por que isso acha que há esse número tão grande de ações trabalhistas na Justiça do Trabalho? As questões são muito repetidas, são praticamente, se circunscrevem a 6, 5, 6, 8, no máximo 10, digamos assim, tópicos. Mas eu acho que se deveria pensar sobre as causas remotas desse problema, não das causas imediatas, que é o eventual não pagamento pelo empregador, enfim. Me parece que a legislação do trabalho brasileiro ela é muito detalhista, né? Ela é muito farta em títulos, em número de direitos, né? Em essência, talvez o trabalhador brasileiro está longe de ser o melhor remunerado no mundo, mas em número de direitos eu acho que ele está num ranking muito elevado. Isso se deve a inúmeros fatores, e um deles é um certo caráter populista do nosso legislador, né? De resolver tudo pela lei, né? A nossa lei trabalhista chega ao requinte de tratar a hora noturna como tendo 52 minutos e 30 segundos. Imaginem o rigor que se exige para um controle de horário e a facilidade com que se caracterizam horas de trabalho, horas extras não remuneradas ou minutos de trabalho não remunerados. E, eventualmente, esses minutos podem ser geradores de uma ação trabalhista. E nós poderíamos aqui enumerar um grande rol de direitos, né, de difícil acompanhamento, principalmente pelas pequenas e médias empresas, pelos microempresários. E esse é o outro ponto também que eu sempre coloco como ponto crítico, que é o fato do legislador tratar com a mesma exigência uma grande empresa, uma multinacional, e uma pequena empresa que tenha 1, 2, 3, 4, 5 empregados. Eles têm as mesmas obrigações, em princípio. Esses direitos, essas garantias todas, passou agora também para a empregada doméstica, né? Então, isso fez com que várias empregadas domésticas não pudessem mais exercer o seu próprio trabalho, em função de onerar demais aquele empregador que antes tinha uma informalidade na prestação desse serviço pela doméstica, não é mesmo, doutor? É uma tendência no mundo de que os trabalhadores domésticos adquiram direitos. E é um empregado, além do próprio salário, evidentemente que há esse aspecto a reconhecer. Agora, me parece que a natureza do trabalho demandaria uma regulamentação própria e não da mesma forma que um trabalhador comum, especialmente, por exemplo, em questões relacionadas ao controle de horário, né? Óbvio que a doméstica deve ter a garantia de uma jornada humana razoável. Só que refletiu no desemprego. A forma de controle desse horário igual a um trabalhador comum é uma forma de difícil acompanhamento, difícil gestão. Né? Esse é um ponto de litígio também. Com certeza. Doutora, a reforma trabalhista, né, ela está em discussão no Congresso e eu gostaria que o senhor passasse para nós ainda o que demanda isso, como que está, em que pé que está essa situação.
Muitas vezes se fala em reforma trabalhista. Em determinados momentos políticos, esse tema volta à pauta, né? E agora ele está em tramitação. O governo provisório encaminha aí ou está por encaminhar um projeto de reforma trabalhista. Os principais temas que se tratam nessa reforma dizem respeito à antiga disputa entre o chamado negociado e o legislado, ou seja, as normas trabalhistas, elas são de aplicação obrigatória, né? Não se pode fazer uma convenção particular ou entre sindicatos retirando direitos ou flexibilizando direitos que estejam na lei, a não ser em casos excepcionais que a própria lei prevê. Mas, então, o que se cogita é de aumentar o leque desses pontos em que pode haver negociação coletiva, negociação entre sindicatos, estabelecendo normas específicas para aquelas categorias, diversas daquelas normas legais. Esse é um tema que gera muito debate, muita controvérsia. E o outro tema que está em discussão na reforma trabalhista é o da terceirização, né? Porque hoje só se permite a terceirização nas chamadas atividades meio, não na atividade fim, né? E há uma discussão se deve ou não aumentar este leque em que a flexibilização é permitida. E como que determina essa atividade meio e essa atividade fim? Há um pouco de confusão nisso aí também. Isso também é muita fonte de litígio, né? Porque as empresas terceirizam a atividade, eventualmente as empresas terceirizadas não cumprem à risca a legislação trabalhista e isso acaba repercutindo indiretamente na própria empresa tomadora dos serviços que passa a ser demandada como responsável solidária. Isso acarreta uma imprevisibilidade de custos para a empresa, né? Quer dizer, um ponto hoje importante que deve, digamos, nortear uma discussão sobre reforma da legislação trabalhista é estabelecer uma maior previsibilidade para empregadores e para empregados. Quer dizer, nós não podemos permitir o que hoje é a maior fonte de litígios, que é a dúvida, a incerteza de como os próprios tribunais irão decidir, quer dizer, muitas decisões conflitantes, muitas interpretações divergentes, dependendo do juízo ou do tribunal. Isso acarreta também um número de recursos muito grande aos tribunais superiores, né? E isso eleva o custo da mão de obra, porque pior do que ter que pagar uma quantia alta é não saber qual é o seu passivo. Exatamente. Né? Porque a empresa não pode nem repassar aquele custo para o seu digamos assim, o seu custo, né, da sua... Sim. O Custo Brasil é uma outra etapa em discussão, porque vive-se falando de que tem que se diminuir o Custo Brasil. O trabalhador formal, aquele trabalhador com a carteira assinada, com todos os seus direitos garantidos, ele onera demais o Custo Brasil? Diria que o maior problema é justamente a imprevisibilidade. Sim. O maior problema é o empregador estabelecer dentro da sua gestão da empresa um determinado custo da mão de obra, que ele imagina ser o devido, e, posteriormente, frente a uma demanda trabalhista, se deparar com um custo muito superior a isso. E aí ele já não tem mais como repassar esse custo para, digamos assim, o seu passivo gerenciável, né? Então, a imprevisibilidade, eu acho que é o mal maior. Saber quanto deve é fundamental para qualquer gestor, né? Para qualquer empresa. E na questão trabalhista isso, infelizmente, não ocorre, né? E nós precisamos discutir isso, nós precisamos enfrentar isso. Sim. E nós precisamos também pensar em atribuir maior responsabilidade a outros atores, né, desse cenário, e eu estou falando especificamente aos sindicatos, né? Quer dizer, por muito tempo se falou que precisávamos fortalecer os sindicatos, é preciso fortalecer a negociação coletiva, pois passam-se décadas e praticamente nós estamos com o mesmo problema, né? Nós temos hoje, desde a Constituição de 88,
um princípio da liberdade sindical. Os sindicatos não precisam mais de autorização do Estado para se constituir e para funcionar. Sim. Mas, contraditoriamente, nós temos também um princípio que se chama unicidade sindical. Só existe um sindicato em cada categoria. Por categoria. Não pode haver pluralidade sindical. Sim, é contraditório. E isso é contraditório com o princípio da liberdade, né? E mais, isso cria, de certa forma, uma acomodação dos sindicatos na representatividade dos trabalhadores. Por quê? Porque sou só eu que existo, eu vivo à sombra de contribuições obrigatórias. Obrigatórias, né? Impostas. Chamado antigo imposto sindical, né? Hoje, essa contribuição sindical por parte de trabalhadores e por parte dos sindicatos patronais também, ela é obrigatória. Então, isso me parece que é um desestímulo a que os sindicatos atuem com mais representatividade Sim. E com mais eficácia. Quer dizer, se nós tivéssemos a pluralidade sindical e os sindicatos dependendo da sua atuação para atrair e conquistar filiados, eu penso que o estímulo seria bem outro. Agora, esse é um ponto de muito difícil tratamento, Sim. Porque há uma força corporativa muito grande no Congresso Nacional em defesa desses segmentos, porque são simplesmente todos os sindicatos de trabalhadores e todos os sindicatos de empregadores de mãos dadas defendendo a unicidade sindical e a contribuição sindical obrigatória. Essa conversa também está dentro dessa reforma trabalhista, essa discussão. Mas ela não tem, pelo menos não se anuncia como ponto crucial, justamente porque eu acho que o governo sabe a abelheira que ele vai se meter Sim. Quando discutir isso, né? Agora, eu acho que para uma reforma trabalhista séria, esse tema não pode ficar de fora. Claro. Porque se nós estamos pensando em estabelecer a possibilidade de ampliar as negociações coletivas, ou seja, ampliar o negociado frente ao legislado, a premissa, quer dizer, o pressuposto disso é que nós temos uma outra organização sindical. Né? Uma outra organização sindical, uma organização sindical em que haja mais representatividade dos sindicatos, né? Para que eles possam assumir esta responsabilidade. Né? E, ao lado disso, os sindicatos também poderiam, com esta representatividade reforçada, assumir maior responsabilidade no acompanhamento das rescisões dos contratos de trabalho. Sim, claro. Porque hoje, a empresa que demite um empregado, ela é obrigada, se ele tiver mais de um ano, a levar essa rescisão a ser homologada perante o sindicato. Só que essa homologação tem um valor quase que insignificante, porque ela não evita que se discuta todo o contrato de trabalho, mesmo quando homologada a rescisão, já que a lei e a justiça entende que a quitação é válida apenas quanto aos valores da rescisão, e não quanto aos direitos todos do trabalhador. Agora, eu pergunto, um sindicato reforçado, representativo, ele não poderia assumir, ele é o maior interessado Sim. em que se assegurem os direitos do seu filiado. Ele não deveria, então, numa rescisão, acompanhar, chamar as partes e questionar, olha, tudo lhe foi pago, alguma coisa a mais é devida, Sim. o que está faltando, enfim. Mas acaba não dando e assumir essa responsabilidade e aí se atribuir a esta homologação um efeito de impedir que se discuta novamente aquele contrato e aquela rescisão. Sim. Agora, hoje isso não é possível fazer. Porque aí gera mais ações trabalhistas, né? De esse aqui é o meu direito, esse aqui é o meu dever, e aí mais demandas na nossa justiça, onerando a nossa justiça. Então vejam, para uma discussão séria, profunda de uma reforma trabalhista, nós temos que enfrentar temas espinhosos. Eu estou citando alguns apenas, existem outros. E você acha que ainda esse ano possa haver uma definição sobre a reforma trabalhista? Há esperança para isso? Eu acho que não. É um ano muito conturbado politicamente. Sim. As questões no Congresso envolvem o impeachment, envolvem uma série de temas que estão trancando a pauta.
Junto com a reforma trabalhista, o governo encaminha a reforma previdenciária, que é outro tema muito difícil de ser enfrentado, necessário, mas difícil. E eu não vejo esse governo com um apoio no Congresso forte o suficiente para, nesse ano já, enfrentar com êxito esses dois temas no Congresso. Acho que o próprio governo já desiste um pouco de levar adiante esses temas nesse ano. Agora, são temas que estarão, sem dúvida, em discussão no Congresso nos próximos anos, né? No ano seguinte, 2017, com certeza. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas tuas informações, pelo esse bate-papo, foi muito esclarecedor. Muito obrigado, foi um prazer para mim também. Nós ficamos por aqui, uma ótima tarde para você. Obrigada pela sua companhia. Tchau.